Olá, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima e esse é o canal Zara Mística. Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente vai com uma tiragem, né, para saber o que está travando aí a tua vida, né, e como você pode fazer para destravar e o que acontece depois, né, que você destravar tudo isso. Então, faça a sua conexão. A primeira opção é a cianita azul. E a terceira opção, a selenita. Vê com qual você mais se identifica. Lembrando que são tiragens gerais, adaptem aí ao contexto de vocês, tá bom? Como forma de gratidão, peço seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Para quem quiser me seguir nas redes sociais é @zaramística e para uma leitura particular na sua energia, meu telefone está na descrição desse vídeo. Então vamos lá? Se conecta, traga a sua energia para cá, tá bom? E vamos começar. Para quem se sintonizou na pedrinha do Arcanjo Miguel, a cianita azul. Vamos lá. Hoje eu vou com baralho de Osho, com o oráculo de Osho, que eu absurdamente amo. Eu acho que ele traz coisas maravilhosas. E vamos lá. Pegar a sua energia. O que te trava? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, o que a gente pode ver aqui muito dentro do seu jogo, na sua energia, né? Falar da Rainha de Copas, né? Você está numa energia muito boa para receber, né, a energia do universo, né? Então você está próximo disso, né? E o que pode estar, de alguma forma, aí talvez você não tendo toda essa receptividade, pode ser realmente aí talvez uma resistência que você pode estar tendo nesse momento, tá? Só que você está numa energia de conexão profunda, né? E começando a entrar num fluxo de sabedoria muito grande, tá? Então aqui fala que é aquele momento que você recebe sinais, né? Então fala da aceitação sem julgamentos, né? Então confie nessas coisas que você pode estar sentindo para receber tudo que tem para oferecer para você nesse momento. O que eu vejo aqui muito forte no que te trava na tua vida, né? Que a gente pode falar muito da situação de uma ruptura, tá? Então aqui fala que às vezes alguma carga, né, que está te limitando, né? Então a gente às vezes, por isso que fala, né, alguma coisa aconteceu, né, alguma ruptura na tua vida, talvez algo que você não esperava, talvez algo que foi de repente, né, que aconteceu. Então, ainda te sufoca, ainda te prende, ainda te neutraliza, né, para você receber toda essa energia vital que você está pronta para receber, na verdade. E talvez isso tá te limitando nesse ponto, né? Alguma ruptura,
algum padrão, né? Alguma coisa que te sufoca, né? Impedindo até a sua energia de fluir, tá? Aqui a gente pode falar muito do apego ao passado, né? De coisa que você teve, talvez te trouxe, né, muitas coisas boas e você ainda está preso em alguma coisa assim, que foi bom, né, que hoje talvez não seja mais, né? Então aqui vai falar muito sobre essa questão, né, de florescer, né, o que está dentro de você, porque aqui a gente fala, você tem muito, aqui pode falar muito, não só de uma ruptura na questão de relacionamentos, mas como talvez um trabalho que você teve, algo que foi realmente significativo para você, que parece que hoje você não consegue se conectar mais, né? Porque você tá pegado àquela situação ainda de uma ruptura até às vezes drástica, né? Que falou assim, não, acabou do nada, né? Então é isso que fica reverberando muito na tua vida, tá? E isso que realmente pode estar aí te controlando, né, na questão é, dessa coisa do apego ao passado, tá? Bom, aqui fala de que existe uma cura, né? E a cura vai ser através do sucesso, logicamente, que você vai ter na tua vida. A partir do momento que você atinge a consciência, né, de que você está pronto, né? Que você está pronto para receber, porque às vezes aqui pode falar muito dessa não aceitação, do não merecimento, né? E a gente fala realmente do apego, desse apego ao passado, né? Que precisa limpar da tua mente, porque isso tá na tua mente, né? E, e tirar tudo isso, né? Essa ruptura, o que acontece? Às vezes, realmente, nesse estágio, por exemplo, que você tá, você não consegue visualizar o poder que você tem nas mãos. Então, aqui a gente vai falar muito sobre atingir essa consciência, né? Aqui fala muito da cura, né? A partir, né, talvez de uma paciência, de uma espera, né? Sobre tudo isso. Porque a gente pode falar sobre aqui também sobre uma expansão gigante de consciência que vai além dos limites, né, da mente e do ego. Você consegue atingir um estado de clareza tão grande, que você começa nesse momento, né? Porque fala que você atinge, né, esse momento de conexão profunda realmente com o universo e com sua verdade interior. Você está num grande momento de expansão de consciência e também de espiritualidade, né? Do espiritual. E é onde tem essas quebras, né? Onde tem a quebra desse apego ao passado, de que tudo foi maravilhoso e que agora não é, e que você tem que dar seguimento à tua vida aí nessa. Você vai achar cura, né? E a cura realmente está nessa consciência que você vai atingir, nessa conexão que você vai fazer junto, né, aí ao universo, né, a sua mente, sua expansão espiritual, na verdade. E você vai ter grandes momentos, né, de, de olhar para o passado e falar assim,
Talvez isso foi um aprendizado para mim, porque aqui fala de aprendizado. E talvez a gente não entende, né, quando as coisas ruins, né, começam a ruir da nossa vida. Percas e percas e percas. E isso trava a vida da gente de um tanto, porque a gente não sabe qual caminho seguir. E o jogo está bem claro aqui, que isso é o que te trava. Talvez não olhar o tanto que você possa receber do universo, né, da vida, e, e ficar ainda apegado àquele passado que talvez não é para ser na tua vida. Bom, a gente tem aqui, se você tiver paciência, né, para esperar tudo que tem para vir na tua vida, você vai entender muitas questões, né? Inclusive, existe aqui, e você tem que tomar um certo cuidado, porque você está pronto para receber realmente muitas coisas, né, do mundo, né? Muitas coisas você vai atingir. E você vai ter sucesso novamente, você vai ter a cura. Existe uma cura acontecendo dentro de você. Entendeu? E o que acontece? Você tem que tomar um certo cuidado, na verdade, por quê? Porque o que está acontecendo com você? Você atinge tudo isso. Só que você tem que ter um certo cuidado para que a espera que você possa vir a ter, que já está quase chegando, que tem um momento certo de acontecer, você não como que é que eu vou falar? Isso te causa até uma opressão, né? Tipo assim, uma exaustão realmente de coisas que comece novamente a vir do passado. Eu vejo muito aqui a questão, que nem eu te falo, não só a questão de relacionamentos, mas a questão de talvez uma vida melhor que você tinha, um emprego maravilhoso que você tinha, talvez uma família. Então, é tudo o que ruiu de repente. E aí eu vejo muito como um real significado da seguinte forma. Aqui eu vejo muito aquela coisa, né, da transformação no caos. Né? Quando tudo precisa realmente ruir, né? Você sai daquela zona de conforto e aí você começa, né? E é só aí que você consegue atingir o que você veio para fazer aqui nesse mundo, né? O seu propósito, na verdade. Então, a gente precisa, né, entender, né, na verdade, né, que às vezes você pode ter um desgaste causado, às vezes, até por uma vida que está muito mecânica, né? E está muito. Você tem que tomar um certo cuidado para não colocar isso como muito estruturado, né, na tua vida, porque às vezes você está controlando algumas situações. Deixa, sinta-se merecedor de receber também, porque às vezes a gente só se doa e não recebe, né? Então tem algo que pode vir a drenar a sua energia por conta talvez da espera, né? Por conta de esperar o momento certo de cada coisa acontecer. E aí isso pode estar, às vezes, você se sobrecarregar, né? Então, a única coisa que o jogo pede é esse certo cuidado, né? Não fica tentando se encaixar em algo, porque você não cabe mais ali, tá? Então, isso é bem sério, tá? Você não cabe mais ali. Então, não é para você, por exemplo, se sobrecarregar com coisas do passado, porque aqui fala desse apego.
né? E aqui fala muito também, né, sobre você vai chegar num patamar, né? Fala de vidas passadas aqui para você também, sobre que você tinha, é como se falasse que você tinha muita gente, né, de vidas passadas, né, que às vezes mestres, gurus, né, muito fortes, né, e você pode sim ter dado isso tudo, né, da, da sua ancestralidade, né. Então, preste mais atenção nisso. Aqui eu vou falar para você da seguinte forma, né? Você precisa entender, né? E é importante você enxergar os padrões kármicos, né? Os ciclos repetitivos que acontecem na tua vida. E às vezes eles nos apresentam nos próprios comportamentos, né? Que a gente tem consciente, tá? Alguns acontecimentos da sua vida tá tentando fazer você enxergar um padrão antigo. Então, por isso que a gente fala, a gente tem na vida da gente tudo para dar certo, tudo para fazer acontecer. Então, fala muito, aqui fala muito, né, de padrões kármicos realmente, né? Então, essa exaustão, né? A mulher forte, o homem forte todo o tempo, pode identificar que isso precisa também ruir da tua vida. Então, se toda hora acontece coisas repetitivas na sua vida, é hora de observar o que você precisa aprender para que não aconteça mais isso, para que nada mais te tire o chão, né? Que fala muito de resiliência, né? E de realmente uma transformação no caos. Porque às vezes precisa realmente acontecer coisas com a gente é, dessa maneira para que a gente abra o olho para algo que nos trava. Então, aqui fala assim, ó, a sua carta fala de muito sucesso, de cura, né? Então você precisa se curar. E aqui como você cura? Florescendo, né? Renascendo, saindo do passado, né? Desse apego ao passado e se tornando realmente o mestre da tua vida. Porque você está numa energia muito boa de receber. E aqui a única coisa que você precisa tirar realmente é a não, né? O não merecimento, talvez, a não aceitação, de que talvez você não merece receber tanto, tá? E aqui fala muito de processos kármicos, né? De ciclos repetitivos que acontecem na tua vida, mas que é um aprendizado para você ir lá no fundo entender por que, tipo assim, toda vez que tá tudo bem, meu relacionamento não dá certo, o emprego não dá certo, tudo isso não dá certo. Porque você tem muito sucesso pela frente. Aqui fala para realmente abrir, né, essa consciência, né, essa consciência toda, né, é, porque você vai chegar no patamar de alcançar um nível muito lindo de consciência. Isso está fazendo você realmente entender sobre isso, sobre a consciência, sobre a expansão. Entende? Então, às vezes, algumas o que te trava realmente aqui é um apego passado e uma ruptura, que talvez teve do nada, aconteceu algo que te trouxe muita dor. Mas aqui fala que você atinge, né? É nisso que você atinge a sabedoria interior.
E você está prestes para receber tudo isso da espiritualidade, entende? Então você precisa olhar realmente o que nesses últimos anos, qual é o padrão repetitivo na minha vida? As rupturas, nada dá certo. Aí eu vou te falar, né? Você atingindo esse estado de consciência, realmente você se torna um mestre da tua vida. Aqui realmente fala de vidas passadas, de processos kármicos, né? E que talvez você foi, né, lá atrás um mestre. Você pode ser agora também tudo isso, né? Lá atrás, assim que eu falo dos seus processos, né? Você consegue encarar isso de uma forma boa, porque você tem isso, né? E talvez isso vai te trazer realmente o sucesso, né? Tem sempre alguém, né? De olho, assim, por exemplo, no teu poder, na tua ascensão, né? Então você é muito capaz disso. O único problema aqui é que você precisa entender, às vezes aqui, né? Os ciclos repetitivos que acontecem na tua vida, justamente por processos kármicos que ainda pode reverberar. E cuidado para que isso você não entra naquilo de controlar tudo, né? Libere o passado. Aqui fala muito, libere o passado e libere as coisas que não deixam você fluir, porque você está pronto para receber e talvez você não esteja preparado ainda para receber porque você não aceita, talvez, né? Receber. E você tem um grande propósito ah, da sua expansão, né? Da colheita, né? Desse momento de vai existir processos ainda da tua vida que ainda você vai entrar naquele processo de sobrecarga emocional. Mas isso todo mundo a gente passa por isso. E quando passa pela transformação no caos, eu acho que é aí que eu acho que dói mais, né? Então, mas você atinge um patamar muito forte na tua vida, uma sabedoria gigantesca. E aqui fala, aprenda a receber. Você já está no momento de receber. Você só precisa atingir a consciência necessária e a sabedoria interior para você entender desses processos kármicos que vêm, né? Para não repetir um padrão que está na tua vida e ó, já tem muito tempo, tá? E aí a gente pode falar assim, medo do sucesso? Sim, pode ser um medo do sucesso. Uma crença que te limita e fala assim, eu tenho medo, realmente eu tenho medo do sucesso aqui. Eu não consigo. Mas você está pronto, né? Você está pronto para ter sucesso. Então, quando a gente fala de apego ao passado aqui, a gente fala do apego o quê? Você não vive mais lá, você vive aqui, né? E algumas rupturas, elas vêm para te ensinar algo. Então, preste atenção, que aqui pode falar muito desse medo de eu não mereço receber isso, a não aceitação. Muito aqui, a não aceitação é muito presente. O medo do sucesso, o medo de deixar alguém me amar de verdade, aí ruim, né? Então, aí sabe aquela coisa? Vem de coisas passadas, por exemplo, meus relacionamentos nunca dão certo. É uma crença que te limita a fluir, a andar. Por isso que você entra nesse processo de exaustão e se apega ao passado. Nossa, meu passado era tão mais tranquilo, eu era tão. Não é, não é.
Então, aqui é desconstruir realmente o que te impede de viver a vida de agora, porque você vai brilhar e talvez você não esteja no momento que você acha que você possa, né? Você tem medo realmente aí de um sucesso, porque você tem tudo para ser um sucesso, né? Então você pode realmente entrar nessa carga de exaustão, né? De sobrecarga emocional. Mas aqui fala da cura, de esperar o momento certo que as coisas tendem a acontecer. Tá bom? Eu espero ter ajudado muito. Esse jogo tá maravilhoso para quem quer escutar com a alma mesmo, né? De verdade, porque, nossa senhora, gente, eu sou apaixonada nesse oráculo. Para quem estava na opção número 1, eu espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para a Selenita, para a opção número 2. Gente, tem gente que não tem paciência de ouvir uma leitura dessa, né? E tá tudo bem, né? Eu amo. Se deixar, eu só ouviria esse tipo porque a gente fala de uma coisa, mas se você pensar e ouvir direitinho, tem muita coisa, né, ressoando aí, ressoa, né, com a nossa energia. E realmente, se a gente for buscar lá atrás coisas que nos impedem, né, os ciclos repetitivos, o que está acontecendo? Nossa, eu entra dinheiro para mim e perco. Entra dinheiro para mim e eu perco. Algum padrão ancestral tem aí. A gente tem que buscar isso para a gente melhorar, para a gente, senão aí a gente precisa de um caos para transformar a vida inteira. Por que não agora, né? Então vamos para a segunda opção, né? E vamos ver qual que é a sua energia. Ai, 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 ai. Vamos ver o que te trava. Aham, sei. Vamos lá. Uhum. São duas, vamos deixar. Bom, o que que fala aqui na sua a energia? Talvez você aqui fala de carregar realmente fardos aqui, talvez muito pesados que você está carregando nesse momento, tá? Então, fala muito. O que que você está carregando? O que que você precisa limpar? Então, fala de uma energia, né? De uma sobrecarga emocional, uma energia de sobrecarga emocional e mental, né, que você carrega. Aqui pode ser uma responsabilidade excessiva, crenças que limitam, que eu vou falar outra coisa, né, alguma obrigação imposta. Às vezes você está assumindo pesos que não são seus. Muito medo de dizer não. Então você está nessa energia, você está carregando algo, né, um fardo muito grande. E a gente vai ver no contexto do jogo por que disso. Logicamente, aqui a gente tem uma questão, né, do que te trava, né, o deixando ir, né. Bom, aqui a gente tem que reconhecer que algo acabou, né, e a gente às vezes não consegue reconhecer isso. E é normal para alguém, às vezes, não ir embora, né? Não deixar aquela coisa bem né, do outro que fala assim, eu fiz tudo que pude, agora eu preciso ir. Eu já não tenho mais o que fazer.
Então aqui fala muito, né? Fala dessa parte, né? Agora é hora de deixar ir, de deixar para trás, porque tem algo gigante te esperando. E olha que engraçado, você está segurando uma coisa, isso está se tornando um fardo para você e você não desiste. E aqui fala muito de rebelar, né? De se rebelar, né? Você está preso a algo, alguma coisa e você está adiando muitas coisas na tua vida, inclusive até a questão de, às vezes até de procrastinar. Por quê? Porque você está adiando, né? Adiando uma coisa que já era para ter feito, né? E não faz por quê? Porque você não, você tem medo de sair daquele lugar. E é isso que está te travando a tua vida, entende? Aqui fala muito do, do reflexo, né? Do que está tudo ao redor, o que está no nosso, ao nosso redor, né? A gente, o que a gente precisa transformar na nossa vida. Então a gente, talvez aqui você possa, eu posso dizer que você pensa muito mais, e isso não é ruim, né? Pensar num todo ao invés só de você. Talvez é isso que está te, te causando talvez um fardo, né? Porque você tem que carregar coisas que não são suas. Então aqui fala parar de adiar algumas coisas, né? E aqui é um convite para você expandir sua visão, entender que seu bem-estar, né, suas ações e sua energia impacta tudo ao teu redor. Né? Aqui fala se torna o criador, né? O criador do quê? Da sua realidade, né? Porque você é, talvez é isso, mas olha o que você está criando. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso. Você está criando, adiando uma coisa por conta até de outras pessoas, né? E porque talvez você fica prendendo algo ali e não deixa aí, não desiste, né? E aí, a gente não fala só de pessoas, a gente fala de coisas mesmo, do desapego, que é necessário, né? A doação, tá? A gente precisa, às vezes, se doar um pouco. O que que você faz que impacta o mundo, né? Então, aqui vai falar muito sobre isso e sobre aquela parte, né, de atingir, né? Porque fala muito de você atingir uma sabedoria, né? Tudo isso que está acontecendo, nada é em vão, né? Eu falo muito, muito até para os meus alunos quando eu vou ensinar sobre, eu falo muito sobre essa coisa, nada talvez seja, logicamente, que eu vejo uma forma que tudo a gente cria, né? Eu vejo dessa forma, tudo realmente a gente cria, né? Os pensamentos ruins, junto com as emoções, a gente cria aquilo lá para a vida da gente. Então, eu sei que a gente cria muito disso. Mas sei também que as coisas não acontecem no acaso. São sincronicidades, né? Às vezes te mostrando algo que você precisa enxergar. Então você começa aqui, o jogo tem que explicar para você que a sabedoria leva um tempo para chegar, né? Então você precisa de muito autoconhecimento e aqui às vezes fala para se revelar, né? Aqui fala da capacidade de viver do discernimento, compaixão e aceitação
de que você merece também ser feliz, também ser impactado, né? Não é uma forma egoísta, talvez, de ver, tá? Então aqui fala muito o seguinte, olha, você está preso, mas o portão está aberto. Então, aqui fala que às vezes você pode se sentir deslocado dos outros, não se sentir aceito, né? E às vezes de ambiente, de relacionamentos, né? Então, às vezes você pode se sentir um pouco perdido. E às vezes você está buscando um pertencimento aonde não tem. Então você está naquele momento que você acha que você não, talvez não se encaixa naquilo que você está vivendo. Então aqui você está passando por uma transição de autoconhecimento, sabedoria e autodescoberta. Né? E aí é o seguinte, isso aí talvez você ainda vai passar, mas já está na tua mente que você não precisa aqui, você não precisa pertencer a alguma coisa para você se sentir feliz. Às vezes esse jogo você está fazendo muito pelo outro e não está fazendo para você. E às vezes você tenta controlar, que tem que tomar muito cuidado do controle, por conta realmente do controle. O que você está controlando aí para se sentir pertencente a algo ou alguém? Você tem que viver essa intensidade. Você tem que sair dessa grade, né? E tocar meu irmão. Dane-se, né? Eu vou viver o que eu tenho para viver. E agora, nesse momento, você está criando sabedoria para isso. Porque se você não estivesse criando sabedoria, nem nesse vídeo você tava. Para saber o que tá travando tua vida. E é bem isso, né? E aqui fala muito sobre esse tentar pertencer ao mundo do outro, né? E aí é que tá a coisa. Às vezes você está controlando uma situação, isso está te trazendo um fardo muito pesado, e você está pegado aquilo, tentando controlar isso e não desistindo do que talvez não é para você atingir o que você tem que atingir aqui. Entende? Então, aqui fala dessa sabedoria que você precisa, né, ter, que você vai conseguir quando não se colocar tentando pertencer ao mundo de alguém ou do outro, né? E colocando a aceitação da vida, né? Como ela é, né? E aqui fala assim, calma, né? Você vai viver com mais leveza, sem tantas preocupações, sem tantos julgamentos, né? Então fala, desfrute da beleza da vida, alegria dos seus momentos. Então você atinge a libertação das crenças que te limitam. E aqui é uma crença que às vezes uma crença que te limita é que você tem que sempre estar ajudando o outro e deixando você de lado.
tentando pertencer ao mundo de alguém e deixando você de lado. Então, o que pede para você não controlar isso, né? Então, fala assim que aqui precisa realmente do desapego, né? E você entra nisso, né? Você atingir, né, o desapego aqui, né? Aqui fala para você ser feliz sem complicar a vida. Então, às vezes, a gente mesmo complica a nossa vida, né? E aí você entra naquela coisa maravilhosa, né, da intensidade, né, da rainha de paus, né, que é intensa, né? E quando você vai viver isso? Quando você atingir, né, o silêncio interior. Porque você é tão, às vezes, olha só como que é. Às vezes você é tão tenso, tão intensa e tão determinado, tão alinhado com a sua essência, você consegue desfocar por conta, às vezes, de não colocar isso para fora. Você percebe? Olha, esse jogo fala muito. Às vezes a gente realmente tentando pertencer a algo, a gente ignora a nossa intensidade, a gente ignora nossas emoções para tentar caber no mundo do outro. E é o momento que o jogo fala para você o seguinte: você é o criador da sua realidade, então cuidado. Ou você faz agora, ou você começa a criar agora uma vida que você quer, ou você vai ficar preso em padrões ainda por muito tempo. Saia né? Saia dessa prisão aí, desse, da não aceitação, de tentar pertencer, então atinge, você tem o poder de atingir uma sabedoria muito grande. Você tem isso dentro de você, mas você controla. Você controla muito mesmo. Entende? Então você precisa, né? Às vezes aqui fala da rigidez, né? Da racionalidade extrema e da tentativa de dominar tudo ao redor. Às vezes você pode estar aqui tentando controlar situações e sentimentos em excesso. O racional está te dominando e você não está deixando, na verdade, as emoções, o que realmente você sente, a intensidade, né, das suas emoções para fora. O que quer dizer isso aqui, gente? O silêncio. Olha só, você não está colocando para fora tudo que você é. Você está reprimindo as suas emoções. Você silencia, talvez até para como uma forma de controle. Então você está controlando o que você é. Aqui tem uma insegurança, uma resistência em deixar as coisas fluírem. Então aqui fala: permita-se sentir ao invés de querer controlar tudo. Então, gente, eu vou falar sério para vocês. Gente, eu sei que muitas pessoas não gostam realmente. É, 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 eu falo que o oráculo ele é muito mais essa coisa é, realmente que a gente precisa ouvir, porque muda tudo um contexto. Aqui, se você não muda essa coisa de tentar se encaixar,
E às vezes, sabe quando você era, às vezes, criança, e a gente tem, né, muitas crenças limitantes no nosso inconsciente de que eu tenho que fazer dar certo. Eu tenho que fazer dar certo, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho que resistir a isso. E aí? E nós? Como ficam nossas emoções nisso? A gente permanece calado, a gente não fala o que a gente está sentindo, a gente não coloca as emoções para fora, só que uma hora essa rigidez acaba com a gente. Então, não tente controlar o que você não pode mais controlar, o que está te travando. É você não deixar ir algo que te reprime. E o que você tem que fazer? Arrancar esse fardo, criar uma nova realidade para você, se libertando e sendo realmente quem você é. Não tente se adaptar ao mundo. Você não tem que ser. Você tem que ser você, simplesmente ser você. Então, aqui fala muito sobre isso. Ao gato, gente, desculpa, eu já vou liberar vocês. Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa resistência, essa rigidez. Senão você entra numa rigidez e isso lá na frente, você vai falar, gente, eu podia ter feito tantas coisas, né? E eu não fiz porque eu não coloquei para fora tudo que eu queria, tudo que eu sentia. Aí é pior ainda. Porque a gente vive um arrependimento, porque aqui fala de adiamento. Você está adiando algo. Ai, meu Deus do céu, te apareceu aqui na tela para as pessoas ver. Fica aqui para cá. Vem para cá, deita aqui. Entendeu? E aí é isso. Então fala muito isso. Liberte-se das crenças. Fica um momento quieto, quieto. Isso não vai. Eu vejo que é difícil soltar alguma coisa, mas é necessário. Infelizmente, algumas coisas são necessárias. Gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado. É uma leitura mais terapêutica e o gato deitou aqui. Ele é para terminar mesmo o vídeo. É uma leitura mais terapêutica, mas eu acho bem relevante. Não só isso também traz uma previsão, né? Porque você concorda comigo que se você não se libertar disso, você vai viver uma rigidez. Você quer viver isso? Eu não quero. Então, tudo que for para se libertar, mostra ao mundo quem você é. Mostra realmente a verdadeira essência, que é a tua intensidade e, as tuas emoções. E eu vou ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Até amanhã. Fiquem todos com Deus e tchau. A carinha dele. Beijo.